Bom, vamos começar, gente. Eu acho que já tem todo mundo, ou pelo menos a maior parte das pessoas já está aqui online acompanhando a gente. Eu vou começar me apresentando. Eu sou o Guilherme, eu sou o CEO do Gorilla. Falando um pouquinho da minha experiência, eu trabalhei quase 10 anos em banco americano. Em 2009 eu voltei para o Brasil, montei uma gestora aqui que chama Iporanga. Em 2011 a gente começou a se envolver com empresas de tecnologia. De 2011 até hoje, a gente investiu em quase 40 empresas de tecnologia aqui no Brasil. E em 2016, a gente resolveu começar o projeto do Gorilla. A gente estudou bastante esse mercado aqui no Brasil, de corretoras, né, enfim, assessores, consultores. E uma coisa que ficou muito clara para a gente desde o começo é que, mesmo com a tecnologia chegando, um dos grandes motores propulsores aí, acho que da educação financeira e do crescimento do número de investidores no Brasil seriam o que a gente chama de profissionais de investimento, né? Então a gente resolveu fazer o Gorilla como uma ferramenta para poder empoderar esses profissionais e dar mais independência para esses profissionais, para eles poderem escalar o negócio deles e atenderem melhor os clientes. Aí nesse contexto, para dar um pouco da motivação dessa conversa aqui, a gente já vem fazendo um trabalho com a BAE desde o ano passado, né? E acho que a ideia é exatamente começar a promover uma troca aí de informação entre os escritórios, muito falando mais do negócio e não tanto de investimento, né? A gente acha que existe aí muito conteúdo já sendo produzido sobre investimento, mas acho que essa troca entre os escritórios, enfim, eventualmente a gente vai começar a querer montar benchmarks também e falar sobre o negócio, falar sobre os relacionamentos. Isso é super importante porque eu acho que antes do profissional, né, ser um assessor, ele é um empresário e óbvio que todo esse contexto acaba atingindo, acho que todo mundo, né? Então, dada essa apresentação, eu queria passar para o Chico, enfim, para ele falar um pouquinho aí da BAE, apresentar os participantes, a gente poder começar esse bate-papo aí. Obrigado, Guilherme. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer aí a Gorilla pela iniciativa. É um grande parceiro da BAE desde do ano passado, vem nos apoiando aí em diversas ações. E esse projeto agora de aproximar um pouco mais os escritórios em busca de gerar inteligência de negócio, a gente vê com muitos bons olhos e essa experiência do webinar, eu acho que vai ter um resultado bastante positivo para todo mundo, né? Queria agradecer também a presença dos escritórios. A gente da BAE procurou selecionar as 4 principais casas do mercado, XP, BTG, Genial e Guide, buscando interlocutores de peso. Então, aqui estão representantes dos maiores escritórios desses 4 intermediários. Eu vou brevemente fazer um currículo de cada um para que todos saibam com quem estamos conversando. Então, pela XP, o Charles Susskind, ele é formado em administração de empresas pela FAAP, precursor do mercado de investimentos independente. Ele é sócio fundador da CMS Investimentos no ano de 2008, numa época que nem existiam plataformas de investimentos. Em 2011, ele plugou na XP, sendo o primeiro escritório da XP focado em Financial Advisory. Hoje, ele possui mais de 1 bi sob custódia e 1.200 investidores, né? Temos também o André Rosa, do BTG, da One Investimentos, associado ao BTG. O André é formado em economia pelo IBMEC, 6 anos de mercado, trabalhou numa startup de tecnologia e numa boutique de M&A e gestora de Ventures Capitals como analista. Ele é assessor de investimentos há 3 anos, começou como assessor comercial, depois especialista em renda variável, gestor de mesa de operações, renda fixa e renda variável. E atualmente é o CEO da One Investimentos, desde 2017. Ele tem o CFA Level 1 e também foi certificado CFP. Tá? Temos também a presença do Diego Ramiro, da Miura Investimentos, associada à Guide Investimentos. Ele é formado em Relações Internacionais e Economia pela Faculdade de Campinas, MBA em Negócios Internacionais, também pela mesma faculdade, atua como agente autônomo desde 2007. Em 2009, ele fundou a Miura Investimentos, onde exerce o cargo de superintendente, sendo responsável pelas filiais de São Paulo, Sorocaba, Brasília e Londrina, bem como pelo relacionamento com as corretoras parceiras. Ele é professor de pós-graduação nas disciplinas de Finanças Avançadas na Universidade Paulista e presidente da BAE. E pela Genial Investimentos, a gente convidou o Marcos Vinícius. Ele hoje é o maior escritório da Genial, ele é o sócio fundador da AMG Capital,
Ele é um profissional também pós-graduado em mercado de capitais, com 10 anos de experiência profissional na área financeira. Então, a gente acredita que está aqui com um time bastante experiente, que vai contribuir aí com todos aí, enfim, com suas experiências aí, como é que foi o comportamento dos investidores aí nesse momento de crise, né, que a gente vem passando, né? Legal, Guilherme, Chico. Claro, se você vou quiser começar... fazer a primeira pergunta, né? Sim. Bom, então, fazendo a primeira pergunta, alguns dos escritórios viram, a gente fez uma pesquisa aí, enfim, antes do webinar, acho que a gente conseguiu um pouco mais de 30 escritórios aí preenchendo, né? E um ponto interessante das perguntas que a gente fez ali da amostra é que, apesar da gente ter, obviamente, tido uma perda de patrimônio líquido aí, na maioria dos escritórios, todos tiveram a captação de cliente. Eu queria saber se vocês também viram esse movimento, se vocês acham que, enfim, o impacto na base de clientes ele já aconteceu, ou se é uma coisa que pode ser sentida aí um pouco mais no médio prazo. Quem começa aí, Gui? Escolhe aí, vai. Pode falar, pode começar aí, Charles. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade, Gui e Chico. Obrigado pela oportunidade que estão dando para a gente. Eu acho que é um bate-papo interessante, importante. Dado o cenário que temos vivido no dia a dia, todos nós, sabemos que não só a gente, mas muitos outros mercados têm trabalhado muito mais, e eu falo que a gente está trabalhando muito mais e produzindo muito menos. Eu conversei com um amigo e cliente ontem, advogado, e ele falou, então, ele e os sócios dele estão trabalhando muito mais, só os sócios estão indo no escritório, mas a produtividade é muito baixa, porque é muito mais resolver problema do que produtividade. Mas em relação a essa pergunta aí, direcionando a ela, a CMS ela começou num momento muito complicado, que foi o ano de 2008. Então, 2008 foi a última grande crise que tínhamos vivido, e a gente começou no primeiro semestre do ano. Então, pegamos uma crise justamente na veia, e era um momento onde a decisão óbvia seria: para com isso, vai fazer outra coisa da vida, porque esse mercado está complicado para você desenvolver nesse momento. E como o Chico introduziu, nem existiam plataformas naquele momento. Então, a gente fazia toda a consolidação da carteira de cliente, era cadastro para cada aplicação. Vocês podem imaginar a dificuldade que foi em 2008 e seguir acreditando nesse projeto. E aí a gente se plugou na XP em 2011 e vamos embora, o mercado vem se desenvolvendo bastante. Até agradecer os outros participantes, o André, o Diego e o Marcos, porque apesar de estar em plataformas diferentes e escritórios diferentes, eu considero que o que a gente está fazendo é desenvolver um mercado ainda muito incipiente no Brasil, já que o dinheiro ainda é concentrado nos bancos. Então, muito mais do que concorrentes, eu acho que somos todos desenvolvedores desse mercado, ajudando a mudar essa realidade. E aí, dito tudo isso, o dinheiro continua nos bancos. Tá? O risco tomado via fundos multimercados nas plataformas ou via fundos nos bancos, o risco é o mesmo. Até os bancos copiaram a gente, né, podemos dizer isso, distribuindo fundos dentro das suas plataformas. A gente vê, por exemplo, o Personalité, ele está distribuindo um monte de fundos independentes e CDBs de terceiros. Então, eles literalmente copiaram o nosso trabalho para dentro da plataforma. Então, o cliente está no risco aqui ou lá. Né? Cabe a nós, como assessores, justamente entender o perfil do cliente e fazer a alocação de acordo com a disposição de risco que cada um deles tem. Não adianta o dinheiro migrar do banco e você colocar simplesmente na busca de rentabilidade sem entender o que o cliente está buscando. A gente tem conversado com bastante clientes, muitos, obviamente, ainda têm dinheiro nos bancos, e o que a gente tem sentido que, muitas vezes, e talvez até uma grande maioria, os clientes acabaram perdendo mais dinheiro no banco do que aconteceu conosco. Porque a gente sempre teve um cuidado, uma preocupação na distribuição de carteira, olhando correlação de fundos, olhando justamente a distribuição, porque se você tem uma correlação muito grande, você não tem diversificação. Você pode ter 10 fundos e todos tenderem na mesma direção. Isso não é asset allocation, isso aí é dividir
em fundos iguais, basicamente. Então, como a gente sempre teve essa preocupação de correlação na hora de montar carteira, eventualmente as carteiras acabaram até sofrendo um pouco menos, porque a gente viu, inclusive, alguns fundos fechando positivo no mês de março. Lembrando que o mês de março foi essa crise já é conhecida como a crise mais rápida da história. Nunca os mercados caíram tanto num espaço de tempo tão curto. Enquanto que aqui a gente demorou um mês para a Bolsa cair 30 e poucos por cento, quase 40%, ao longo do ano de 2008, ela levou cerca de 4 meses para ter a mesma queda. Então, a amplitude foi muito grande num período muito curto. E aí, justamente, ter essa preocupação de distribuição da carteira do cliente, isso tem ajudado nas conversas, e a gente tem visto justamente o feedback de que muitas vezes no banco eles aceleraram muito mais o risco na busca desse retorno, já que essa crise foi uma crise exógena e absolutamente pegou todo mundo de surpresa. Não é algo que veio se construindo. Ela caiu de repente de paraquedas e afetou todo mundo de uma vez só. Então você está sentindo que é mais um momento de oportunidade, assim, tanto de forjar relação com o cliente como, enfim, de captar cliente mesmo? Ou você acha que a gente teve esse primeiro choque e aí o aftershock pode ser, enfim, pode ser um negócio um pouco mais complicado? Não, pelo que a gente tem visto, a nossa proximidade com o investidor é muito maior do que a proximidade que os bancos têm, pelo menos dentro do foco de a principal escala que a CMS trabalha. A gente trabalha com clientes, a maioria deles entre 1 milhão e 20 milhões de reais. Esse cliente está numa divisão no banco, e isso eu posso falar com propriedade, que a gente trouxe 4 pessoas que vieram de um banco atendendo justamente esse perfil de cliente. Elas atendiam entre 250 e 300 clientes. É humanamente impossível alguém atender direito 250, 300 clientes neste âmbito de investidor, onde é um investidor que demanda e ele necessita uma proximidade maior, dada a carteira que ele tem. E aqui a gente tem, de acordo com o tamanho das carteiras, a gente tem um máximo de clientes, de até 150 clientes que um assessor pode atender. Então, a gente consegue ter uma proximidade com ele muito maior do que o banco. O banco está pensando em tamanho, em escala. A gente está pensando em qualidade, em proximidade de atendimento. E isso gera uma diferença muito grande e isso acaba gerando oportunidades. Como você mesmo comentou em relação à pesquisa, Gui, a gente teve captação líquida no mês, a gente teve novos clientes captados no mês. Então, o trabalho continua. O dinheiro está alocado. Em algum lugar, esse dinheiro está. O que está no banco, o que já veio para cá, o que não veio ainda para as plataformas, tem muito dinheiro potencial para a gente trazer e atender esse cliente, já que o banco não consegue dar a proximidade de atendimento que a gente consegue, já que a gente está muito mais preocupado na qualidade do que na alavancagem operacional que os bancos têm e socando o cliente a rodo para um único assessor ou um único banker atender. Acho que isso faz uma diferença muito grande e isso gera oportunidades para a gente, sem dúvida. Legal. Vocês também estão vendo isso, Marcos, André, Diego? Posso falar? Quer seguir? Pode ir. Tá, acho que falando um pouquinho aqui da One e do caminho que a gente percorreu, a primeira coisa que a gente fez quando esse cenário se desenhou foi buscar as principais referências, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, de empresas globalmente reconhecidas de consultoria. Então, a gente anda lendo muito relatórios aí da McKinsey, da Bain Company, e a gente tentou entender um pouco o que os CEOs e os donos de empresa estão fazendo ao redor do mundo quando eles perceberam a dimensão que o Covid-19 teria tanto no lado econômico, macro, quanto nas empresas individualmente. Então, o primeiro ponto que esses relatórios coincidem, assim, a mensagem que eles passam, é que o primeiro ponto é você montar essas salas de guerra e se preocupar, em primeiro lugar, com as pessoas. E nas pessoas, a gente está envolvendo aqui tanto os sócios da One quanto os clientes, né? Todas as pessoas, todos os eventuais stakeholders da empresa que são importantes para o negócio. E, em segundo lugar, acessar de forma mais rápida possível uma eventual crise de liquidez.
né? No nosso caso aqui, felizmente, acho que no mercado de investimentos em geral, a gente não está sofrendo como um restaurante está sofrendo, certamente, apesar de ter algum impacto nesse âmbito também. Então, depois que você cuidou das pessoas e cuidou de eventuais crises de liquidez ou momentos de um estresse muito maior do que o que se esperava, aí você pode partir para olhar a crise como uma oportunidade. Então, aí você pode colocar os projetos que talvez estavam andando a 60 por hora, eles possam andar a 100 por hora, porque agora o senso de urgência foi reforçado e nós precisamos entregar esses projetos de forma mais rápida. Então, falando um pouco assim do nosso resultado em março, a nossa captação não diminuiu, não só tivemos captação líquida, como ela foi relativamente parecida com a nossa média dos últimos meses, e em abril o nosso pipeline aponta que esse número será parecido. Então, acho que a mensagem principal nesse âmbito da captação, para os escritórios que conseguem enxergar essa crise como oportunidade, dado que você não tem uma crise de liquidez, dado que seus sócios estão bem cuidados e dado que os seus clientes estão bem cuidados, é lembrar que o nosso diferencial competitivo não muda com a crise, né? O nosso diferencial continua sendo muito mais valioso do que o diferencial que um banco tem no atendimento das 600 carteiras que o gerente tem, e que se a gente demorou uma semana para falar com o nosso cliente, ou 3 dias, ou 2 dias, imagine quanto tempo o banco demorou. Então, se a gente tem esse core aí bem administrado, isso não muda, né? Podem vir outras crises que, tendo esse diferencial como um fundamento, vai ter sempre oportunidade em relação à captação. Receita é uma vertente um pouco diferente, mas em relação à captação, acho que a nossa experiência foi um pouco dessa. Legal, é bom saber. Só uma coisinha, gente, avisando aqui, quem está participando do webinar, você tem um botão ali embaixo, Q&A, para poder fazer pergunta. Se vocês quiserem ir escrevendo perguntas, no final a gente vai deixar um tempinho aberto aí para responder aí, enfim, as perguntas do pessoal que está assistindo. Ô Chico, se quiser ir partir para a próxima aí. Tá no mudo, Chico. Dando sequência, queria entender também do Diego e do Marcos, né, um pouco como é que eles estão vendo a diferença do comportamento dos clientes, né, como foi na crise financeira de 2008, né, e para a crise atual. Se vocês perceberam algum amadurecimento por parte deles na tomada de decisão. Bom, vou falar um pouquinho aqui da MG. O pessoal já falou bastante coisa e acredito que todos nós aqui, os escritórios, a gente vai trabalhar com esse modelo de asset allocation, respeitando o perfil do cliente, analisando aquela relação de risco-retorno. E o mês de fevereiro e março tivemos um mês relativamente bom, ok, tá? Fechamos aí com uma captação líquida positiva, tivemos abertura de conta. Eu, por acaso, tive ali umas 7 indicações no mês de março, tá? Então, é muito interessante, porque está muito em linha com essas informações que a gente tem visto. Você pega a indústria de fundos de ações, teve uma captação líquida positiva de 8 bilhões. Pessoa física em bolsa ingressou com 15 bilhões. Então, tudo isso está refletindo nos nossos clientes que trouxeram novos recursos, fizeram indicações. No geral, tivemos uma experiência positiva, tá? No mês de fevereiro e março. Chico, eu acho que o amadurecimento do cliente de fato aconteceu, inclusive está aí, né? Normalmente a gente tem esse movimento oposto, né? Quando o mercado estressa, a pessoa física sai, desmonta a posição e depois entra comprando caro. Não, a gente teve uma experiência diferente, a galera entrando com recurso novo. Você pega até, inclusive, fundos de renda fixa, a classe de renda fixa sofreu muito resgate, teve muita realocação. Então, teve sim um amadurecimento por parte do cliente. Eu acho que teve um amadurecimento também por parte dos reguladores. Você está vendo aí o comportamento dos bancos centrais, com seus respectivos governos. Os caras estão trabalhando de uma outra forma. A experiência que temos com 2008, que gerou um puta de um problema estrutural no médio prazo, eu acredito que essa ação dos governos, dos bancos centrais, é para que faça alguma coisa diferente, porque a crise de 2008 ficou de experiência. Então, eles estão sendo muito mais reativos, né? Para que
para que o filme seja diferente, tá? Então eu vejo sim que os clientes eles estão entendendo, né, o que aconteceu. Tenho comigo que a pancada mais forte já foi, tá? Eles estão se entendendo o que aconteceu. A gente tem sempre feito muitas comunicações, porque nesse momento de estresse não adianta você fugir. Você, como assessor, você tem que estar junto do cliente, compartilhando informação. O cliente sempre quis ter alguém com quem compartilhar informação. Ele não necessariamente quer o melhor produto do mundo, mas ele quer ter alguém com quem ele possa compartilhar e quem confiar. Tá? E aí vai muito em linha com o que o Charles estava comentando, né, da diferença do tratamento do assessor para um banco tradicional, que muitas vezes tem uma carteira com 200, 300 clientes e que a gente sabe que na prática é inviável ter esse contato mais próximo. Né? No nosso business, vamos dizer assim, que a gente tem um senso de urgência que no banco não existe. O senso de urgência aqui é outro. Então, aconteceu alguma coisa, você automaticamente já tem a sua lista de transmissão, você faz a comunicação. O importante é estar sempre compartilhando com o cliente, independente de estar um cenário bom ou ruim. Você está sempre levando informação para ele. O cliente ele vê muito valor nisso. Diego, você sentiu alguma diferença? Você que também iniciou praticamente a Miura em 2007, enfim. Como é que você percebeu a crise de 2008, o nervosismo do comportamento do investidor com relação a essa crise agora que pegou todo mundo de surpresa? Bom, Chico, obrigado aí pela pergunta. Queria agradecer a participação dos colegas aí, pessoal. Acho que o bate-papo muito proveitoso. Pegando de fato esse seu gancho, Chico, basicamente a gente percebe uma mudança, né? Em 2008, acho que todos os colegas que trabalhavam na época lembravam que todos nós éramos monoprodutos, né? Em 2008, nós de fato só tínhamos bolsa para trabalhar e acabavam sofrendo muito mais o impacto. E como foi uma crise que até então sem precedentes, havia muitos clientes alavancados, muitos clientes com um outro pedido, não imaginava a dimensão que uma crise poderia acontecer. Essa de 2020 agora, primeiro é bem diferente. A gente aqui na Miura, a gente sentiu impacto bem menor, na verdade, a gente teve até, como todos os colegas falaram, acho que isso deve ter sido uma unanimidade no mercado de autônomos, captação líquida, abertura de conta. Por quê? Porque primeiro nós não somos mais monoprodutos, né? Nessa crise a gente consegue trabalhar com outras esferas de produto, renda fixa, assim, uma gama de produtos muito maiores que você consegue fazer esse asset allocation que tanto o Charles como o Marcos comentaram, e aí os clientes ficam muito mais encaixados. Então, acho que, nesse sentido, até pelo próprio produtos que a gente pode trabalhar hoje, a gente sentiu bem menos. Então, o impacto maior, claro, foi no mercado de ações, fundos imobiliários. Depois a gente pode até falar um pouquinho do mercado de crédito, que atingiu. Mas, como a gente está bem mais diversificado, sofremos menos. E eu acho que vale até retomar o que os colegas comentaram, que eu gostei muito como o Marcos falou do senso de urgência. Acho que nós, autônomos, nesse momento agora, como a gente tem a nossa estrutura muito mais enxuta que um banco, muito mais otimizada, a gente conseguiu passar esse recado para o cliente de asset allocation, de mudança, por poder ter uma plataforma aberta, mas produto de forma muito mais rápido que o banco, né? Eu brinco aqui que o pessoal do banco, a gente está trabalhando até as 2 horas da tarde, que é o expediente bancário. Tenho certeza que todos os meus colegas estão participando. Antes das 8 da noite, ninguém termina. E se bobear, tem um WhatsApp de noite, de manhã, 6 horas da manhã, respondendo para todo mundo. Hoje não. Dia de banco até as 2, se quiser amanhã, aí só fica para outro dia. Ô, Diego, acredita que... Diego, só pegando esse seu gancho aí, que era a minha próxima pergunta, mas você falou, assim, quais canais assim hoje no mundo da internet, né, com tecnologia, Zoom, WhatsApp, Skype, enfim, tudo isso, quais os canais aí que vocês viram que mais funcionaram com os clientes, né, fazer live, enfim, trazer gestor para falar, assim, como que vocês viram isso nesse novo mundo aí, essa crise de 2020, esses canais? Bacana. Legal, Gui. Até vou pegar o que o André comentou da One. A gente agora, primeiro assim, o autônomo ele já se mostrou que ele tem a capacidade de se reinventar, né? Na crise de 2008, tomou tungado em bolsa, depois começou a vender muita renda fixa, mercado de juros de 14 foi para 3, depois começou a trabalhar com oferta pública, secou, a gente vai se reinventando. A mesma forma, a forma de se comunicar com os clientes, né? A gente tem muito mais facilidade do que um bancão hoje de operacionar via Zoom ou via uma live no Instagram para fazer isso. E eu posso dizer aqui pela Miura, o que a gente está fazendo muito, a gente sempre foi muito focado, Gui, nessa parte de educação, tá? De ensinar bastante os clientes. A gente tem até um auditório próprio,
tem, como o próprio Chico falou, eu gosto mesmo de dar alguns cursos e palestras. O que a gente fez agora é aproveitar isso que tinha muito antes, era in company. Antes o cara queria vir numa palestra, ele não aceitava tanto essas outras formas. A partir do momento que esse convívio social passou a ser obrigatório, essas ferramentas ficou como de primeira mão, e a gente começou hoje, por exemplo, a Miura tem lives toda quinta-feira agora com gestores. Então, antigamente, quando era mais difícil, Gui, eu consegui falar, eu queria te chamar para ir lá no nosso evento da BAE em BH, para você poder falar algo a respeito lá. Você teria que ir. Agora, se eu quiser falar com você para todos os meus clientes, fazer uma live no Instagram, isso resolve. Então, acho que adiantou muito. Isso veio para ficar. Eu acho que mesmo acabando esse isolamento, essas novas formas de comunicação dos autônomos com palestras virtuais, com chats, vai ser muito melhor porque mostra para os nossos clientes que eu estou aproximando ele da ponta final, é do gestor ou daquele dono de plataforma ou de tecnologia. Então, isso vem. Aqui para a gente, basicamente, Zoom, Skype, WhatsApp e lives no Instagram são o que a gente está usando e está tendo um bom resultado até. Então, se acho que os colegas quiserem comentar, acho que para a gente está sendo muito bom. Vocês aí, André, também tiveram a mesma experiência, a mesma sensação, não? Como é que vocês aí na One utilizaram a tecnologia nesse momento? Bom, Chico, aqui na One a gente, como eu falei, né, o primeiro ponto desse plano de ação aí para lidar com isso sempre foi as pessoas em primeiro lugar, então pessoas, entenda, equipe mais clientes. E o que a gente tem percebido aqui é que o cliente ele está sedento por informação, quer essa informação seja repetida ou não. Assim, qualquer título coronavírus tem uma taxa de abertura de e-mails aqui que a gente nunca teve na nossa história e pode vir um e-mail depois de 10 minutos, pode vir outro, que todos os clientes continuam abrindo. Isso é um sinal importante, né, para que você tenha esse termômetro aí do quanto que você tem que se comunicar com os clientes. Tem uma frase num desses relatórios que a gente vem consultando aqui, que assim, qualquer líder nesse tempo de Covid-19, ele tem que se comunicar exageradamente, e com muita ênfase no exageradamente. Assim, na hora que você achar que você está exagerando muito, comunica mais, porque nessa hora não tem muito limite, né, nessa toada de conversar com os clientes. Então, o BTG tem feito muita live mesmo, assim, tem uma agenda de lives aí com 2, 3 por dia, e a gente tem comunicado, feito também alguns áudios aqui dos nossos assessores, que também é legal o cliente ouvir a voz do assessor, né, que o atende. Então, a gente tem feito um áudio semanal com um resumo do que aconteceu, como que as perspectivas estão, e comunica frequentemente com eles através de e-mail, através de WhatsApp, nessas listas de transmissão. O importante é não parar, né? O importante é usar a tecnologia a nosso favor. E a gente sempre foi muito preocupado com isso aqui, não só nessa questão da comunicação, mas até na questão de como que a tecnologia, as empresas que investiram em tecnologia 1 ano atrás ou 6 meses atrás, agora estão colhendo frutos, né, de ganhos de escala, seja para operacionalizar algumas coisas que demorariam mais tempo, mas reforçando a importância da tecnologia. Hoje a gente atua com a AWZ, então a gente tem esse braço de tecnologia bem estruturado para que, enfim, a gente possa comunicar com o cliente ou ter uma visão do portfólio. Nessas horas, eu acho que no longo prazo é o que diferencia, né? É um momento que diferencia as empresas que vão sair na frente das que não vão, porque o investimento em tecnologia, no primeiro momento, muitas vezes a gente fica meio receoso de fazer, os ganhos eles têm que ser acumulados ao longo do tempo, mas quando vem uma situação dessa, a gente vê a diferença que faz, né? Não, legal. Eu acho que até nesse contexto... diferencial, né, André? Sem dúvida é um diferencial. E eu, Marcos, eu queria levantar um ponto, um negócio que o Charles havia comentado, da questão o cliente ele tem recurso conosco, mas ele também tem uma posição fora. Ele trabalha com outras plataformas, ele tem recurso no banco. E vira e mexe, inclusive nesse mês de março, diversos clientes abrindo a posição que tem no banco, compartilhando com a gente, nos perguntando o que fazer. Ele tem um assessor, um responsável pela conta dele no banco. Mas o assessor de investimentos, aquele cara que compartilha, que ensina, você é um formador de opinião, no fim das contas, ali. E o cliente, ele abre a posição dele, compartilha contigo
e te questiona se faz sentido algum tipo de realocação do recurso que está no banco. Isso é muito interessante. Não, isso que você falou é bem legal, Marcos, porque eu acho que isso mostra também o poder que o assessor tem, né? Eu acho que no final do dia o assessor é quem está mais próximo na cadeia do cliente, né? E quem tem um relacionamento, né? E aí, falando nesse gancho de tecnologia dos canais, às vezes a gente vê a tecnologia sendo boa, mas ao mesmo tempo ela também pode, em alguns aspectos, prejudicar ou atrapalhar, né? E aí, pensando nisso, até no contexto de educação financeira, acho que nos últimos anos a gente teve um crescimento exponencial aí de blogueiro, research, guru financeiro. Vocês acham que esses novos atores aí no ecossistema, né, de investimento e de assessor, você acha que eles ajudam ou atrapalham a vida do assessor e por quê? Aí, se você, Charles e Marcos puderem, enfim, responder essa aí. Vamos lá, Charles, então começa. Então, acho que assim, tem prós e contras no geral. O brasileiro, primeiro, por essência, o brasileiro, de regra, ele não é acumulador. Né? Um dos problemas do Brasil, de fato, é a falta de poupança. E poupança não no sentido do ativo de investimento, mas no sentido de guardar dinheiro e formar patrimônio. Então, o brasileiro, por essência, ele já não é acumulador de recursos. Tá? Por não ser acumulador via de regra, falta muita educação financeira para o brasileiro em geral. Tá? Então, sem dúvida, se o trabalho desses blogueiros, youtubers, etc., no sentido de educação financeira, for feito de fato como educação, eu acho que tem muito a agregar. Uma das coisas que a gente mais gasta tempo no escritório, e olha que a gente trabalha com um público de alta renda, né? A gente tem hoje no escritório cerca de 40% a 50% das carteiras do escritório hoje são carteiras acima de R$1 milhão. Então, é bem acima da média de mercado. Mesmo para esse público, a gente gasta muito tempo com educação financeira com eles. Né? Rentabilidade para a gente é uma questão secundária. Óbvio que é o objetivo e a obrigação do nosso trabalho. Mas não adianta você falar em rentabilidade sem entender riscos, sem entender oportunidades, sem entender como o seu capital está sendo alocado. Tá? A gente brinca aqui na CMS que a gente não quer o investidor crente. O que é o investidor crente? Aquele lá que reza todo dia para dar certo. Né? E não é o nosso trabalho fazer o investidor crente, como que o André comentou até, essa questão de conversas com gestores. Nas últimas 3 semanas, no último mês, uma das coisas que a gente mais gastou tempo foi conversando com o gestor. O que você fez ao longo da crise? Você aumentou o risco da carteira? Diminuiu o risco da carteira? Tem hedge? Não tem hedge? Por que foi bem? Por que foi mal? Uma das coisas que a gente se preocupa muito é justamente em risco da carteira. Então, a gente conversou com muito gestor, por exemplo, que eles diminuíram o risco da carteira, e não porque eles diminuíram o risco porque não estão confiantes quanto ao cenário, esse tipo de coisa, mas porque eles sabem que eles têm um fundo que, dentro da estratégia do fundo, e estratégia não é regulamento, tá? Tem uma diferença grande entre as duas coisas. Ele busca uma volatilidade, vamos dizer, de 4 a 7, 4 a 8, e qualquer coisa que buscar uma volatilidade de 4 a 8, ou que buscava volatilidade de 2, qualquer volatilidade que você buscava, ela foi extrapolada ao longo do mês de março, sem ele ter aumentado o risco da carteira. Então, não foi ele aumentar o risco que extrapolou a volatilidade objetivo dele. Foi a mudança da volatilidade de mercado, que bateram recordes históricos. Então, o que aconteceu? A gente viu muito gestor adaptando, reduzindo o tamanho de carteira para adaptar elas à volatilidade atual do mercado. E aí a gente viu outros gestores, eventualmente até aumentando um pouco o risco de carteira. Se ele tinha 10% de bolsa, a bolsa caiu 40%. Então, a posição dele de bolsa passou para 6%. A volatilidade explodiu. E tem gestor que pegou e aumentou um pouco. Não voltou para os 10% que tinha antes, mas aumentou um pouco. Tá? Acho que uma das frases mais tristes que eu ouvi dentro de conversa com o gestor foi: e aí, você adaptou
a tua posição de bolsa, o que você fez? A resposta que eu ouvi foi: o mercado me adaptou. Então, se eu tinha 10, eu caí para 6. Bom, não é a resposta que a gente espera de um gestor, né? A gente espera justamente uma gestão ativa na tomada de decisão e não o mercado decidir por ele qual o tamanho de bolsa dentro de um fundo. Mas você viu muito cliente falando, pô, o Research A falou aquilo, o Research B falou aquilo, aquele blogueiro falou não sei o quê. Isso, de certa forma, entrou no teu mundo? Ou é um negócio que, putz, os clientes nem mencionam, né? Está totalmente fora da realidade? Não, isso é uma coisa que... Acho que isso já acontece há algum tempo, tá? Não é de agora. Eu acho que a quantidade de blogueiros e educadores online tem crescido. Acho que tem bastante gente ouvindo essa turma. Eu não acho que isso tem um impacto muito relevante hoje no dia a dia. Acho que, como eu falei, a educação financeira ainda é baixa. Não sei, ainda tenho minhas dúvidas quanto que o público busca essa informação de fato. E por isso que a gente gasta muito tempo educando o nosso investidor em relação a estratégias e riscos e oportunidades. Mas que isso tem crescido e tem impactado no nosso dia a dia, tem, porque ele ouve isso, ouve alguma coisa na rádio, ou vê um desses blogueiros e vem perguntar para a gente. E eu acho que aonde eu vejo um mau serviço nesse sentido é quando fala, compra ação A, ação B, ação C. Eu não sou analista de ações, nenhum dos nossos colegas aqui são analistas de ações. Se a gente é assessor, não temos tempo para analisar se vai comprar ação A, B ou C. E até com isso, as casas de research nos ajudam muito na tomada de decisão. A gente mesmo é adquirente desse tipo de serviço para buscar várias opiniões e ajudar a gente nessa tomada de decisão. Então, eu vejo a parte em que isso ajuda o nosso trabalho, e ajuda bastante, e tem a outra parte que atrapalha, que é as figurinhas premiadas, né? Que faz isso, faz aquilo que você vai ganhar dinheiro. Se fosse tão simples assim, só tinha milionário, né? Não tinha ninguém no mercado financeiro perdendo dinheiro. Então, às vezes atrapalha um pouco porque ouviu, porque tem que comprar isso, agora tem que comprar fundo imobiliário, agora tem que comprar ações. E no começo do ano, o call geral, isso, research e bancos e plataformas era compre ações, compre ações, compre ações. O call de começo de ano, janeiro, era esse. A gente foi com mais parcimônia nisso, então a gente tinha uma posição de bolsa até menor do que a gente viu no mercado em geral. Então, a gente tem um pouco de preocupação nisso, em o cliente ouvir e não seguir porque ele ouviu, porque a oportunidade agora é a hora da bolsa. Você aguenta o risco? Você tem perfil para colocar isso? Coloca devagar, faz alguma coisa mais devagar e testa se você aguenta. Porque vemos gente que queria colocar, sei lá, 200 mil reais na bolsa. Calma, o que você tem de bolsa hoje? Não tem nada? Então vamos colocar 30, vamos colocar 50. O que aconteceu? Veio essa paulada. Aí a pergunta, a pessoa aguenta depois de ter tomado uma paula de 40% em cima dessa posição pequenininha que ela tinha em bolsa, aumentar? Então não adianta ela ficar ouvindo essas ideias geniais que vai ganhar dinheiro sem entender se o perfil dela, se ela aguenta isso. Então, nosso trabalho é ajudar, inclusive, no que elas ouvirem, a gente ajudar elas a filtrarem, raciocinar se o que ela ouviu realmente faz sentido e se ela tem disposição para esse tipo de alocação. Legal. Perfeito, Charles. Muito bem colocado. E acho que é uma pergunta que eu queria fazer, eu queria ouvir um pouco a resposta dos quatro aí. Se vocês olharem para trás, se a gente falando do negócio, tá? E não do mercado, né? O que vocês teriam feito de diferente para preparar o escritório de vocês para uma crise dessa? Assim? Que lições que vocês aprenderam em mais essa grande crise que vocês estão passando? Chico, eu queria começar aqui porque eu queria pegar só um gancho do Charles, dar uma contrariada no finalzinho da resposta do Charles ali, só para criar uma pimentinha na nossa discussão aqui, aí eu já respondo a sua. Eu acho que só para pegar a resposta o que o Guilherme perguntou desses blogueiros e sim, eu acho que a gente tem que lembrar, todos aqui vimos que há 12, 13 meses atrás tinha 500 mil investidores na Bolsa e entrou agora quase 2 milhões de pessoas físicas na Bolsa e muitos blogueiros falando que era momento de comprar ou que fundo imobiliário servia como fundo de reserva de liquidez. Então, eu entendo que, assim, eu acho que eles ajudam bastante na forma de popularizar, disseminar,
mas atrapalham muito na forma de você criar algumas verdades que não são. Então, pelo nosso lado aqui do trabalho que a gente faz, acho que o assessor, a gente é muito bem regulado pela CVM, como o próprio Charles disse, eu não posso recomendar porque é na minha função, mas muitos blogueiros recomendam sem ter a responsabilidade no final causar esse caos que acabaram causando, porque eu vi muita gente machucada, isso é campanha natural em fórum, nessas questões de sites, colocando a culpa em alguns blogueiros, porque eu segui isso, me disseram que a bolsa é 140 mil, ou que o fundo imobiliário ia dobrar, e a pessoa perdeu e ela não sabia que eu estava mexendo, porque como a gente sabe, acho que o pessoal, todo mundo comentou aqui, educação financeira a gente não tem, então brasileiro não tem, e ele acaba seguindo muito esses blogueiros, é natural, o brasileiro ele é carente, tantos brasileiros que caíram em pirâmides financeiras aqui, eu não lembro, não posso saber meus colegas aqui, mas em novembro, dezembro, cliente meu querendo colocar nesses fundos tranquilos que só dá 2% ao dia, não quer ganhar mais do que isso, tá ótimo, só 2% ao dia. O cara e capital garantido. Capital garantido e contrato assinado, né, Charles? Enfim, eu acho que essa nossa indústria, eu acho que depois dessa crise, deveria até ter um pouco mais de fiscalização. Quem faz essas chamadas, esses blogs, mais um pouco mais de responsabilidade, porque depois, no fim da linha, quem vai resolver toda essa questão é o assessor de investimento, que vai mostrar para o cliente que não é bem essa verdade, vai mostrar qual que é de fato a realidade, ou que investir em bolsa, na verdade, não é essa garantia que tem, sim, são escolher boas empresas. Então, eu acho que ajuda, mas da maneira que foi, como tudo no Brasil é feito de uma forma muito atabalhoada, muito rápido, eu acho que no fim mais atrapalharam do que ajudaram, no fim das contas, por não vir agora à tona e dar um pouco mais de... dar mais a sua cara a bater como 99% dos assessores estão fazendo, tá? Então, eu vou dizer que você não me contrariou. Diego, eu vou dizer que você não me contrariou, você me complementou. Concordo que atrapalha em muitos casos. E aí eu acho que isso é positivo, em certa forma, porque quando a gente atende esse tipo de cliente que foi lá e buscou essa informação, ele traz uma provocação para a gente e cabe a gente a sentar, discutir com ele essa provocação e até onde está errado, para que a gente ajude nessa educação. Mas mesmo quando está errado, para quem tem um assessor e ouviu alguma coisa, como se fosse assim, fez recomendações, sem serem certificados para fazer recomendações, e acho que isso traz uma provocação que ajuda a gente a prestar até um melhor serviço para esse cliente, na hora que vem uma provocação e uma contraparte, para quem sente e discuta coisas que faz sentido ou não. Mas, pelo menos, acho que já tem uma semente aí de busca de informação. Acho que, pelo menos, é um começo, apesar de muitas coisas. Apesar de muitas ajudam, mas um tanto outras coisas que é passado pelos blogueiros acaba atrapalhando. Obrigado por complementar. Gente, eu só vou pedir para vocês responderem rapidinho essa pergunta do Chico, porque aí depois tem uma pergunta aqui do pessoal que está assistindo que eu queria fazer para vocês, tá? Eu vou deixar o pessoal responder com a sua rápida aí, que eu já falei muito aqui agora, vou deixar o pessoal responder. Marcos, vamos lá, Marcos. Qual foi a grande lição aprendida aí no meio dessa confusão toda? O que você acha que você precisaria mudar no seu escritório, enfim, readaptar para que num próximo momento como esse você talvez não sentisse tanto? Ou está tudo ok e vamos em frente? Essa pergunta é boa, eu queria ter sido o último a responder aí. Mas assim, todo dia a gente acaba aprendendo coisas diferentes, né? De bate-pronto agora, Chico, eu não consigo te dar uma posição assim do que a gente deveria ter feito, o que fizemos de errado para que não fizéssemos uma próxima vez, caso viesse a acontecer um evento desse, né? É difícil responder essa pergunta. Eu não tinha parado para pensar ainda o que de fato deveríamos fazer caso acontecesse novamente, tá? Não sei se os colegas aí conseguem compartilhar alguma coisa. André, como é que vocês aí não estão vendo isso? Alguma lição aí aprendida? E assim, a pergunta é mais em relação, obviamente, ao negócio. Se talvez vocês ficassem mais presentes com os clientes, ou falassem antes com eles, ou enfim... Ou segurasse uma expansão e procurasse não montar tantas filiais e ter 10 filiais, e enfim, uma estrutura muito maior do que... alguma coisa nesse sentido, enfim. Eu acho que aqui do nosso lado, o Chico e Guilherme, sim, teve um grande aprendizado, sim. Eu acho que é muito... As empresas em geral, nós, agora falando não só como assessores, mas como empresários,
você tem que conseguir medir o tempo inteiro se você está operando na sua produtividade e eficiência máxima o tempo inteiro. E em alguns momentos, às vezes, você está operando bem, melhor que no passado, mas você não está no 100%, e uma crise dessa vem para te dar uma porrada na cara e falar, você não estava no 100%. Então, agora, em 2 dias, você tem que acordar e todos os projetos que vocês tinham de pé aí, que estavam previstos para acontecer em 1, 2 meses, eles têm que acontecer em 15 dias. Então, eu acho que esse momento ele é importante para que a gente reflita sobre algumas estratégias que poderiam ter sido implementadas de forma mais rápida. Aqui na UAN, a gente teve uma felicidade de ler esses relatórios, de se inteirar um pouco com essas pesquisas aí dessas empresas de consultoria mundial. Então, a gente pega muita ajuda de fora, né? A gente tem uma consultoria que foi inclusive a empresa que eu trabalhei de M&A, uma consultoria estratégica, a própria AWZ que nos presta uma consultoria estratégica de mercado. Então, o que a gente fez num primeiro momento? Assim, plano de guerra. Sentar numa sala e desenhar 3 cenários para o final do ano que podem acontecer. Um desses cenários é o cenário apocalíptico. Eu adoraria não acreditar nele, mas eu não posso deixar de tê-lo na minha gaveta, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Um desses cenários é o cenário otimista e o outro é o cenário base, mudando um pouquinho essas variáveis de captação e receita e esses impactos que podem acontecer ao longo dos próximos meses. Feito isso, a gente acaba vendo que para fomentar essas variáveis que podem ser impactadas, então, eventualmente, um escritório vai ter uma captação reduzida, o outro vai ter muita dificuldade com receita, por exemplo. Às vezes, a receita estava muito concentrada em uma classe de ativo que paga o FII na cabeça. São ameaças e na verdade, são fraquezas que estão presentes dentro do negócio que você poderia se antecipar e, ano passado, por exemplo, ter optado por diversificar seu portfólio em produtos de diversas naturezas, para que isso não acontecesse. Eu não sei se vocês acompanham o Daniel Collinson, que é um consultor em Financial Advisory lá do Canadá, mas a gente conversa bastante com ele e ele sempre fala sobre criar a sua rede pessoal de relacionamento, né? O advisor ele tem que ter um advogado, contador, ele tem que ter uma rede de relacionamento, porque ele é o CFO do cliente, que é o CEO. Então, a gente acordou para esses relacionamentos de forma mais ativa agora, porque os clientes estão precisando de diversas demandas com esses parceiros. Então, se tem um grande aprendizado, eu diria, assim, é não se deixar acomodar em momentos que a crise não está aí, porque quando ela vem, ela rapidamente te diz aonde você estava acomodado e aonde você está vindo bem. Então, é mais um aprendizado geral, nada muito específico. Excelente. Charles, algum complemento? Até voltando aqui, um ponto que eu acho muito importante para todos nós que temos escritórios, somos empresários antes de assessor de investimento, e que eu tenho comigo que fará total diferença daqui para frente é aquela constituição de caixa, né? Todos nós aí tivemos o recuo no AUM, uns um pouco mais, outros um pouco menos, mesmo tendo a captação positiva, isso, aquilo, a receita ela deve reduzir, né? Então, dentro da parte de gestão, a constituição de caixa foi fundamental. E isso na MG a gente sempre levou isso muito a sério. Do assessor ao sócio. Não tem acordo. Todo mundo constitui caixa. Todo santo mês a gente faz a constituição de caixa. E com muita cautela na utilização. Legal, gente. Então, aqui acho que nesse quesito a gente é um pouco diferente do Marcos, tá? A gente não tem caixa, nunca fizemos constituições de caixa e isso não é uma preocupação no nosso caso também, tá? A gente tem uma filosofia de trabalho e crescimento do escritório. A gente nunca foi alavancado, nunca crescemos em cima de dívida e o nosso fluxo de recorrência ele é o suficiente para pagar todos os custos, manter o escritório ativo. A gente nunca dependeu de nada de receita, vamos chamar de extraordinária, que tenha uma volatilidade muito grande, e em cima disso fazer a nossa previsão, a nossa estratégia de negócio. A gente nunca, vamos dizer assim, investiu em expansão, porque toda vez que a gente trouxe gente para trabalhar na CNS,
foi porque a gente tinha carteira para passar para esse novo assessor atender. A gente nunca trouxe alguém júnior com foco de ele ter que formar carteira, sair correndo atrás de cliente, e se ele não forma carteira, ele morre de fome porque ele não tem de onde gerar receita. Então, a gente sempre, quando a gente trouxe alguém, a gente trouxe justamente já tendo carteira para passar para essas pessoas. A exceção foi que, ao longo do último ano, a gente trouxe 4 bankers que vieram de banco, só que são pessoas que atendiam clientes no banco com patrimônio de 1 milhão a 20 milhões de reais. São pessoas que elas eram assessoras dessas pessoas e não as pessoas estavam simplesmente no banco. Porque a gente é muito claro uma coisa, a gente não quer ninguém saindo correndo desesperado atrás de cliente. A gente acha que o bom tempo gasto dentro do escritório é o tempo atendendo o cliente e não prospectando. Então, a gente não tem nenhum trabalho de prospecção. Zero, absolutamente zero. Nem internet, nem indicação. A gente sequer pede indicação para cliente. A gente espera a indicação vir passivamente. Então, essas 4 pessoas que vieram de banco, uma das coisas que a gente sempre deixou claro é o cliente. É você que tem um relacionamento no banco ou você simplesmente atende ele porque você está no banco e ele é cliente do banco? Se você se vê como o assessor de investimento dele, você pode fazer uma migração porque ele vai continuar com você, porque ele te reconhece como uma pessoa que ajuda ele a investir. Tá? Então, acho que essa questão sempre foi muito importante e isso gerou para a gente um trabalho de construção de longo prazo junto com o cliente e não através de buscar receita aqui ou ali, porque a gente vai explodir na receita assim ou assado. Então, a nossa receita recorrente ela é muito relevante dentro do nosso fluxo. Quando a gente tem receitas extraordinárias, é muito mais porque a gente viu naquilo uma oportunidade de alocação para o cliente do que a gente viu aquilo lá dentro de uma oportunidade de receita. A gente olha para a receita? Claro que a gente olha. Não somos papas franciscanos que a gente não liga para dinheiro. Isso seria a maior mentira que eu poderia contar para vocês. Óbvio que a gente liga para a receita. Mas para a gente a receita ela tem que estar muito ligada à oportunidade para o cliente mais do que a oportunidade de geração de receita para o escritório. Então, a gente tem esse fluxo, traz para a gente uma tranquilidade muito grande de passar nessa fase. Porque se a gente tivesse filiais, investindo, montando filiais, onde eles ainda estavam no ramp-up de formar carteira, isso aí estaria nos trazendo, nesse momento, uma preocupação gigantesca. Em vez de trazer preocupação gigantesca nesse momento para isso, a gente consegue ter a preocupação nesse momento de estar próximo ao cliente, gastar nosso tempo atendendo o cliente, estando próximo dele, entendendo os produtos que estão investidos. Então, isso sempre nos traz essa tranquilidade. Então, acho que isso gera uma diferença em relação a muitos... Não, legal. Acho que é bem pertinente esse caso da recorrência. Acho que também deve ter a ver com o momento do escritório, né? Acho que talvez escritórios mais recentes não tenham esse conforto de ter essa recorrência e até a gente vê as pessoas adotando estratégias diferentes aí. Gente, a gente está estourando o tempo. Eu só vou fazer uma última pergunta que veio aí do pessoal que está assistindo e aí a gente faz as considerações finais. É do João Machado. Ele perguntou aqui se vocês poderiam comentar brevemente o impacto das instabilidades tecnológicas nas plataformas, se isso teve algum impacto relevante no dia a dia dos assessores e clientes. E ele complementa falando que a performance de captação na classe de renda variável foi impressionante. Vocês podem comentar eventuais preocupações também dos clientes com classes de fundos de crédito privado. Então, primeiro a instabilidade, se vocês quiserem comentar brevemente aí. Acho que até complementando um pouco isso daí, né, vale destacar, não sei se vocês viram a matéria do Valor Invest, né, que dos fundos DI, né, que 30% tiveram rentabilidade negativa no período, né? Então, acho que foi na segunda-feira. Na segunda-feira, você linka educação financeira, se liga todos esses calls de gestor de realocação que você está fazendo, né, para buscar maior retorno. E, de repente, você tem uma bomba que 30% de um fundo DI conservador, que é o perfil do cliente brasileiro, da cota negativa, né, causa um tilt aí na cabeça de todo mundo. Né? Chico, eu acho que a gente viu algumas ineficiências de mercado nesse sentido, que foi o desespero de tudo ao mesmo tempo, né? Então, saiu se vendendo tudo a qualquer preço, não interessa qual o preço. Vende e dane-se, depois
depois se vê. Vou dar um exemplo, por exemplo, eu estava discutindo um cliente que não está nem na CMS Capital, estava no banco, ele tem um CRI Cirela há não sei quanto tempo. O CRI Cirela é um CRI que negociava em torno de 100% de CDI. Estava vendendo, que vence daqui a 1 ano e meio, não é um CRI que vence daqui a 10 anos, estou falando até um prazo curto de uma empresa de primeiríssima linha. Estava se negociando o CRI Cirela, exime imposto de renda, a 150 do CDI. Então, uma ineficiência, é um desespero de mercado, onde muitos ativos perderam completamente a base de negociação. É simplesmente precisa vender. Precisa vender, não interessa o preço. E isso impactou demais em muitos fundos DI. Hoje eu estava trocando ideia justamente com o gestor de um fundo DI que apanhou bastante. O Carré, ele é um fundo high grade, só tem ativos high grade. Dentro do preço de mercado, na carteira dele, esses ativos, ele tem uma carteira média, com o que caiu o preço dos ativos, um carrego de CDI mais 2,5, um fundo DI. É inimaginável um fundo DI, liquidez de zero, carregando ativo de CDI mais 2,5. Mas é CDI mais 2,5 porque ele tem ativos ruins ou porque os ativos estão mal precificados, dada a falta de liquidez do momento? Acho que isso é uma questão importante. Teve ativo de bancão negociando a 120, 130 do CDI. Uhum. Coisas inimagináveis há 2 meses atrás. Então, acho que a gente está vendo... Teve um deslocamento de preço importante, né? Eu acho que a falta de liquidez, mais deslocamento de preço, foi a falta de liquidez. Muita gente vendendo muito rápido, a qualquer preço, simplesmente para se desfazer de crédito privado. E aí é separar o joio do trigo. Tem muitas oportunidades aí. E qual que é o risco do crédito privado nesse momento? A gente não sabe se a gente vai ficar no lockdown mais 1 semana, mais 2 meses, mais 3 meses. Quanto mais tempo, maior o risco, porque menor a geração de caixa das empresas ao longo dos próximos meses, sendo que os custos continuam, seja aluguéis, sejam salários, sejam todas essas partes de custos que continuam. Eu acho que shopping, acho que é um exemplo interessante. Ele tem contrato de longo prazo de energia. Mesmo que ele está fechado, mesmo que ele tenha demitido, particularmente sou contra a demissão, acho que a gente tem que segurar os funcionários o máximo que a gente consegue, porque normalmente os funcionários são as pessoas de menor capacidade de reposição de renda. Então, o que a gente conseguir segurar essas pessoas que são os mais vulneráveis, melhor. Só que você pega um shopping, ele tem que dar explicação para um fundo imobiliário de shopping. E aí ele tem que contar de longo prazo de energia. O exemplo do shopping é bastante interessante. Até recentemente eu vi que um juiz de Campinas e outro de Brasília deram liminar para que os locatários não pagassem o aluguel nesse período de lockdown. Ou seja, olha o impacto que isso pode ter caso esse shopping esteja lastreando algum fundo imobiliário. Você tem impacto disso, de vai pagar ou não vai pagar aluguel. Você tem impacto de que a segurança tem que continuar, porque as lojas estão lá, é a responsabilidade do shopping. Você tem, como eu falei, energia, ele tem que contar de longo prazo. Mesmo que ele não está usando energia, ele tem contrato de longo prazo para ele não estar exposto ao mercado à vista e às oscilações de preço de energia. Você pegar indústrias e um tanto de outras coisas. Então, como que isso vai impactar no crédito vai depender também de muito quanto tempo a gente vai ficar nisso. Você tem empresas que têm muito caixa, tem outras empresas que não têm tanto caixa para sobreviver. Então, você tem o joio e o trigo aí. Tudo caiu junto, que nem bolsa. Todo mundo caiu 40%, tem empresas que caíram 60%, empresas boas. Primeiro caiu tudo. Agora começa a fazer separação. Quem é mais vulnerável e quem tem maior capacidade de passar isso por um prazo mais longo. Ramiro, você está com essa mesma ideia? Não? Eu estou, na verdade, só até queria ver rapidinho, por causa do horário, ver com o pessoal. O tempo a gente estourou um pouco. O mais importante que o João Machado perguntou e que eu queria comentar com vocês é que quando o cliente investe em bolsa, por mais que ele não espere que ia cair 40% cair, uma queda é natural, ele até entende. O problema é quando ele entrou no fundo de crédito DI, onde ele talvez venderam para ele que era risco zero, que a oscilação sempre é positiva, ele ver um -2%, um -3%, isso sim impactou, tá? Eu posso dizer até aqui, no nosso caso aqui, conversando com vários escritórios amigos, o pessoal brincou que o que mais impactou eles no mês de março não foi a queda da bolsa em 30, mas sim os fundos DI caindo 2,5% e 3%, porque muitos clientes não entenderam
quando aplicaram toda essa lógica que o Charles explicou, de ter CDI mais 2, taxa de carrego, isso muito frente de novo, a falta de educação financeira. E só para concluir a questão da instabilidade, eu posso dizer aqui pela Guide, aqui o que o João perguntou. A gente sofreu basicamente, João, nos dias de circuit break, tá? Aqui a instabilidade na Guide foi forte nesses dias, alguns clientes reclamaram de não conseguir pôr a ordem naquele momento, mas aí eu acho que não foi só questão da plataforma que eu uso, acho que a indústria toda teve isso, porque, de novo, o Brasil não está preparado hoje, até a gente viu relatórios da B3, pelo volume que foi, né? Passamos os 500 mil CPFs para 2 milhões, a infraestrutura devia ter se adaptado, as plataformas também. Acho que isso fica de lição de aprendizagem também aí para todas as plataformas. Acho que era só esse comentário que eu queria fazer, se alguém quiser comentar. Obrigado, Guilherme. Valeu, Diego. Gente, a gente já estourou o tempo, então acho que vamos ficando por aqui. Eu vou deixar só o Chico fazer umas considerações finais aí. Eu acho que, falando um pouco do lado do Gorilla, o nosso intuito aqui é fomentar cada vez mais esse tipo de discussão, é começar a criar mais benchmarks na indústria, né, até para ajudar players em diferentes estágios, sejam escritórios mais maduros, escritórios que estão começando, exatamente a se posicionar para pegar esse grande mercado aí, que é o que o Charles falou no começo, né, que eu não acho que é uma competição aqui, é todo mundo, teoricamente, indo atrás do grande bolo aí, oferecendo, obviamente, um serviço muito melhor para o cliente e com um alinhamento de interesse muito maior também. Então, dito isso, eu deixo aqui o Chico fazer as considerações finais e agradeço a participação de todo mundo e todo mundo aí que participou do webinar assistindo também. Obrigado, Guilherme. Em nome da BAE, agradecer a todos, agradecer especialmente você aí pela idealização e realização desse primeiro evento nosso, com um debate bastante rico aí com os participantes muito capacitados aí para estarem, enfim, interagindo, inclusive, com os ouvintes, né? Em nome da BAE, até para os nossos ouvintes, para quem não nos conhece, nós somos uma associação relativamente nova, acabamos de fazer 6 anos de vida, hoje estamos agregando aí 138 dos maiores escritórios de mais de 7 intermediários diferentes, né? Dentro da associação. Esses escritórios hoje têm praticamente 2.000 assessores embaixo deles, né? E nós cada vez mais vemos tentando desenvolver aí um trabalho junto, não só junto ao órgão regulador para questões que envolvam a melhoria e as melhores práticas aí para a categoria do agente autônomo de investimentos, mas também a gente acredita muito na questão da educação financeira, na questão de projetos de pesquisa de inteligência de mercado, como essa que a gente está buscando fazer aqui, porque a gente acha que a questão do regulador ela se encerra esse ano, o último trimestre está prevista fazer aí audiência pública para rediscussão aí da Instrução Normativa 497, e a gente tem a sensação que, uma vez passado essa etapa, uma etapa que a associação vai querer, enfim, dedicar bastante tempo e atenção a essa parte de educação financeira para estar capacitando cada vez mais os nossos assessores, para que eles possam, com mais capacidade, poder estar atendendo aí os investidores, enfim, e aumentando esse mercado. Como foi dito aqui, ainda há um volume enorme de recursos de investidores atrelados aos bancos tradicionais, então a gente acredita que tem um oceano pela frente aí nos próximos anos para que a gente possa navegar, crescer, se estruturar e, quem sabe, até um dia se autorregular. Então, assim, de novo, obrigado, Ramiro, obrigado, Charles, Marcos, André. Acho que foi muito rica essa discussão e a gente vai extrair bastante coisa boa daqui. Legal. Muito obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade. Guilherme, parabéns pelo evento. Chico, parabéns pelo trabalho na BAE. Colegas aí, Marcos, Diego e André, parabéns aí todo mundo pelo desafio de desenvolver o mercado e boa sorte para todos aí. Rezar para que passe logo e voltemos a nossas vidas normais. É isso aí. Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado, gente. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Tchau, Chico. tchau. Obrigado, colegas. Até mais. Até mais. Obrigado. Falou, gente. Tchau.